Abram em Lucas 15. Lucas 15. Vamos ler o versículo 31 e 32. Amém? Se alguém precisar de Bíblia, tem aqui. Abram as Bíblias, os tablets. Lucas 15. Amém? Posso ler? Lucas 15, no versículo 31, diz assim: Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria, pois esse seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Amém? Esse trecho é o finalzinho da parábola do filho pródigo. Acho que vocês conhecem bem essa parábola. Na realidade, Jesus conta essa parábola entre outras duas parábolas, logo após outras duas parábolas que falam de achar coisas. Fala de um pastor que perdeu uma ovelha, larga as 99 para buscar aquela ovelha, e fala de uma mulher que perdeu uma moeda e remove a casa inteira para buscar aquela moeda. Essa parábola fala sobre um filho que toma a decisão de largar a casa do seu pai para viver a sua vida. E interessante, porque o pai não fala nada, o pai deixa ele ir em frente. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Eu sei que já foram feitas muitas pregações, eu mesmo já ouvi muitas pregações sobre a decisão do filho mais novo, a decisão que ele tomou em abandonar a casa do pai. Já ouvi pregações sobre o filho mais velho que fica reclamando quando o filho mais novo volta. Mas eu queria centrar hoje a nossa conversa, essa nossa pregação sobre o pai. Na realidade, eu não queria nem olhar meu filho, nem olhar o filho mais velho, nem o filho mais novo. Eu queria olhar o pai. Por que eu quero olhar o pai? Porque esse pai nos ensina muito da característica do amor. E como hoje é o Dia dos Pais, eu queria que nós entendêssemos um pouco o que significa o amor que esse pai teve sobre esse filho. Mas por que eu quero falar sobre isso? Antes de falar um pouquinho sobre esse amor desse pai sobre esse filho, eu queria que a gente entendesse algumas coisas que vão nortear a pregação para vocês entenderem o que eu quero falar com vocês. Primeira coisa, todas as parábolas contadas por Jesus, eles tinham uma forma de mostrar o reino de Deus. Então todas as parábolas contadas por Jesus mostravam princípios e valores do reino de Deus. Ele fazia uma associação entre as parábolas e o reino de Deus. E com essa não vai ser diferente. Todas as parábolas que Jesus contava, ele também fazia uma associação conosco. Ele nos colocava no contexto da parábola, ele colocava as pessoas que estavam ouvindo no contexto da parábola, e ele falava sobre relacionamentos. E nesta parábola ele fala do relacionamento de Deus com os seres humanos, através da vida dos filhos. E a terceira coisa que eu vou dizer para vocês, que nessa parábola o pai vai representar o próprio Deus, e como ele nos trata. Sejamos nós o filho mais novo, que é o filho pródigo, ou sejamos nós o filho mais velho, que acha que tinha méritos, e porque tinha méritos ele merecia algumas coisas. Então, eu queria que a gente entendesse que quando nós olharmos o pai nessa parábola, nós estamos olhando Deus e como ele se relaciona conosco. Mais duas coisas que eu queria que a gente entendesse nessa parábola, porque isso é fundamental dentro da cultura que ela foi escrita. Porque provavelmente quando Jesus falou dessa parábola para o povo teve um choque muito grande, por causa da cultura da época. Nós, quando lemos, não entendemos duas coisas culturais que estão nessa parábola muito forte. E que quem olha fala assim, isso não poderia estar acontecendo. A primeira delas está lá em Lucas 15, no versículo 11 e 12, que a palavra diz assim: E disse, um certo homem, disse Jesus, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço disse ao pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando o filho mais moço chega para o pai e diz assim, pai, eu quero a minha parte da herança. Quero que vocês entendam uma coisa cultural daquela época. Na cultura judaica, chegar para um homem vivo
e dizer para ele, eu quero a minha parte da herança. Vocês têm ideia do que isso significava? Ele estava dizendo para o pai, você morreu para mim. Eu não te considero mais, você está morto. Por isso eu quero a minha herança. Então o que o filho mais novo disse para o pai é o seguinte, pai, você morreu. Eu não quero mais relacionamento com você. Você saiu da minha vida. Me dá minha parte financeira que eu vou embora. Pensem no que isso significa. Nós quando lemos essa parábola, a gente não entende esse contexto, porque nós não entendemos o que isso quer dizer. Mas imagine você olhar um filho e esse filho dizer, olha, você morreu, eu não quero mais nenhum ensinamento teu, você não agrega mais absolutamente nada na minha vida, eu só quero o dinheiro que você tem. Me dá o dinheiro que inclusive eu vou embora, eu não vou ficar mais com você. Essa é a primeira coisa. E apesar dele ter feito isso com o pai, a palavra diz que ele dividiu entre os irmãos a herança. E aí vocês podem dizer, tá bom, ele dividiu a herança, ora, qual o problema dele ter dividido a herança? O problema é que na cultura judaica não se dividia a herança com o filho mais novo. O filho mais novo não tinha direito a 50% da herança. Vou ler para vocês o que está escrito em Deuteronômio 21:17. A palavra diz assim, ó. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá como primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possuir, porquanto aquele que é o primogênito do seu vigor, o direito de primogenitura é dele. Sabe o que isso significa? Que se o pai tivesse que ter dividido a herança, e a palavra diz que ele dividiu, ele deu 50% para um, 50% para outro, ele não deveria ter feito isso. Porque o filho mais velho tinha direito a 75% da herança. A palavra diz que eram 2 irmãos. Então, como o mais velho tinha porção dobrada, ele ficava com 75%, o mais novo ficaria apenas com 25%. Entendam o que esse pai fez. Esse pai ouve o filho dizer, você morreu, eu não te quero mais, você não é mais meu pai, e mesmo assim ele dá 50% da herança para o filho. Mas tem uma segunda característica que eu quero mostrar para vocês com relação a esse pai. Está lá em Lucas 15, no versículo 20, a palavra diz assim, e levantou-se e foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe o pescoço e o beijou. Quando nós lemos isso, nós podemos imaginar que nós estamos numa cultura oriental. E na cultura oriental, se um pai vê um filho voltando, ele sai correndo para abraçar aquele filho. Mas deixa eu explicar uma outra coisa cultural do contexto dessa parábola quando Jesus conta. Esse homem era rico. A palavra diz que ele era muito rico. Ele tinha posses, ele tinha serviçais, ele tinha rebanhos. Ele era um homem muito rico. Um homem rico, de idade, na cultura judaica, jamais correria. É sinal de desonra. Um homem rico, ele não corre, ele caminha. E ele saiu correndo na direção do filho. Primeiro, o filho chama, diz que ele morreu. Segundo, quando o filho volta, ele não está preocupado com a honra dele. Ele sai correndo na direção do filho. Ele não está preocupado se algum dos serviçais está olhando, se algum dos vizinhos está olhando. Ele não está preocupado com isso. Ele corre na direção do filho. Ele pouco se importa com o que vão pensar dele. Por isso que essas duas características são muito importantes. Eu queria que vocês refletissem nisso. Reflitam o que é isso. Um homem que ouve o seu filho dizer, você está morto, eu não te quero mais. Mas um homem que a parábola dá a entender que deixou de fazer os seus afazeres e ficou na porta da fazenda dizendo, um dia meu filho volta. E quando ele voltar, eu quero ser o primeiro a olhar para ele. Vocês podem imaginar o que é isso? Porque a parábola diz que quando o filho aponta na estrada, ele está na porta da fazenda esperando o filho. Então não é que foi um acaso ele estar na porta da fazenda, ele simplesmente deixou o trabalho da fazenda com alguém e foi ficar todo dia na porta da fazenda. Porque senão como é que ele sabia quando o filho voltava? E quando ele vê o filho, ele não se preocupa com a sua honra, ele não se preocupa em ter sido chamado pelo filho de, você não importa mais para mim, eu não te quero mais. E ele não se preocupa com a sua própria honra e sai correndo na direção do filho.
ele mostra um amor pelo Filho, que nós muitas vezes não entendemos. Quando eu disse no começo, que na realidade o pai dessa parábola reflete o próprio Deus, eu queria que vocês entendessem isso, porque nós criamos em nós muitas vezes uma imagem de Deus, que não é essa que Jesus coloca na parábola. A maioria de nós tem uma formação, e eu falo por mim, uma formação católica. E dentro da Igreja Católica, nós somos criados numa imagem de Deus um pouco diferente dessa. Nós somos criados num Deus distante, aquele Deus que fica de barba e só fica olhando de longe o homem, aquele Deus que é austero, aquele Deus que você só chega para Ele através de promessas, de sacrifícios. Eu tenho que me sacrificar para estar na presença de Deus, tenho que subir lá um raio de uma escadaria de joelho para que Ele ouça para mim. Não é assim que a gente muitas vezes aprende na Igreja Católica. E nós trazemos isso dentro de nós, e dentro de nós formamos uma imagem de Deus. E aí quando nós tentamos nos relacionar com Deus, muitas vezes a imagem que nós temos de Deus nos impede de nos relacionarmos verdadeiramente. Porque nós não conseguimos enxergar o amor de Deus. A gente não consegue olhar para Ele e dizermos, não, tudo aquilo que se formou em mim não é uma verdade. Porque Deus é um Deus de amor, Ele está sempre do meu lado, Ele está sempre junto comigo. E quando Jesus conta esta parábola, Ele ensina uma nova imagem de Deus. Ele vira para o povo que está ouvindo a mensagem, que também tinha uma imagem de um Deus que era o Senhor dos exércitos, que era um Deus que punia, que era um Deus que vencia inimigos, mas que também queria o povo submisso a Ele. E Ele vira para este povo que está ouvindo essa mensagem e diz assim, para, tudo que vocês conheceram de Deus até agora não é verdade. Eu vou mostrar para vocês um Deus de amor, eu vou mostrar a vocês um Deus que ama. E é quando Ele conta essa parábola, Ele muda a imagem de Deus na mente do povo. Por isso que Jesus escandalizava. Por isso que Ele escandalizava principalmente os fariseus, os religiosos da época, porque os religiosos colocavam Deus lá em cima, colocavam Deus distante. E quando Ele chega e chama Deus de Abba, que é papaizinho querido, papai amado, papai do meu coração, Ele escandaliza aqueles que falam, Senhor, venerável Deus, distante nos tronos das alturas. E Ele escandaliza, porque Ele traz Deus perto. E nessa parábola Ele traz mais perto ainda. Porque Ele diz, Deus é um Deus que te ama tanto, que se você disser que Ele está morto, Ele mesmo assim ainda espera você voltar. E quando você volta, Ele sai correndo na tua direção e te abraça. Porque você é filho, é filha. É isso que Jesus fala nessa parábola. É isso que Ele expressa nessa parábola sobre o reino de Deus. É isso que Ele expressa nessa parábola sobre quem é Deus sobre as nossas vidas. E olhando essa parábola, eu destaquei 4 comportamentos desse pai. Tem vários. A gente poderia ficar o dia inteiro aqui falando sobre as características de Deus. Mas eu queria destacar 4 nessa manhã, para que a gente pudesse refletir esses 4. Primeira característica desse pai, de Deus. Deus valoriza muito mais a pessoa do que os erros que a pessoa comete. Esse é o nosso Deus. É um Deus que nos valoriza, independente dos nossos erros. Queridos, apesar de toda a fala e do comportamento do filho mais novo, Deus mostra que Ele valoriza muito mais o filho. É um Deus que mostra um amor incondicional pela vida dos seus filhos. Incondicional. Se nós pensarmos aqui o tempo que a gente não conhecia Deus, quantas vezes nós dissemos a Deus que eu não precisava dele? Que Ele poderia ficar distante, que eu mesmo resolveria os problemas. Não te quero, fica aí no teu canto. Aliás, eu vou escolher outros caminhos na vida. E mesmo assim, Ele nos resgatou. Mesmo assim, Ele foi atrás de nós. Mesmo assim, Ele derramou amor sobre as nossas vidas. Independente do que nós falamos para Ele no passado. E é o que Ele faz com o filho. Queridos, trazendo para a situação da parábola, eu creio que esse pai educou os filhos em todos os princípios e valores do reino. Mas o filho não quis. Ele falou, todos os teus princípios e valores, tudo aquilo que você me ensinou, tudo aquilo que você me falou, não me serve. A única coisa que eu quero é dinheiro para viver a minha vida. E
E sabe o que o pai faz? O pai deixa embora. O pai não fica brigando, o pai não fica estrelando. Sabe o que isso mostra, queridos? Que Deus respeita as nossas decisões. Ele não nos segura pela força. Se você chegar para Deus e dizer, Deus, eu não quero mais os teus caminhos, eu vou por outros caminhos, ele vai dizer, filho, vá. Eu não vou te segurar. Por isso que ele deu para nós o livre-arbítrio. Você tem poder de decidir o que você quer sobre a sua vida. Eu derramei de amor sobre você. Eu mandei Jesus para te dar a salvação. Eu mandei os profetas falarem do amor que eu tenho por vocês. Mas mesmo assim, você não quer? Vá fazer o que você quer. Tome a tua decisão. Querido, se dependesse do nosso comportamento, nós já teríamos sido pulverizados por Deus há muito tempo. É a misericórdia dele que nos sustenta. É a misericórdia e o amor dele que nos mantém de pé. E isso é dito lá em Lamentações 3:22, que diz assim: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. As misericórdias de Deus sobre as nossas vidas não têm fim. Independente de quem nós somos e do que nós fazemos, as misericórdias de Deus não têm fim sobre as nossas vidas. Deus valoriza quem nós somos. E Ele nos quer junto, porque nós somos criaturas, nós somos criados por Ele. E Ele nos quer filhos. Ele nos quer ao lado dEle. Agora, nós precisamos entender que vai ter um tempo que Deus vai precisar nos julgar. Então nós precisamos voltar à presença dEle antes do julgamento. Porque lá no julgamento nós não teremos chance de defesa. Agora, se nós voltarmos antes, como esse filho voltou, Deus restaura sobre nós toda a nossa condição de filho. Amém. É isso que nós precisamos entender, queridos. Segunda característica deste pai que é associado a Deus. Essa parábola mostra um pai que é capaz de beijar e abraçar um filho que o decepcionou. Olha a importância disso. Veja a atitude desse pai. Ele se levanta e, a despeito de toda a sua posição, de todo o seu status dentro da sociedade, ele não tem vergonha de correr na direção do filho. E ele abraça e beija esse filho. Um pai que recebe com honra um filho que o desonrou. Um filho que foi agressivo com ele. A parábola não disse, esse filho falou que queria herança no meio de alguém ou não. A parábola só diz que ele falou. Mas cá entre nós, eu me dou o direito e a liberdade de achar que ele falou na presença de mais pessoas. Porque quando a gente quer machucar alguém, a gente não faz isso em secreto, a gente faz em público. Para dizer o nosso desamor, o nosso desacordo. Isso é verdade ou não é? Então provavelmente ele esperou o pai estar no meio dos seus empregados, dos seus capatazes e tudo mais, para ele chegar, olha, não te quero mais, me dá minha herança que eu vou embora. Porque se a ideia dele era dizer para o pai que o pai estava morto, ele provavelmente queria fazer isso em público, para todo mundo ver o sentimento dele. E esse pai não ligou para a desonra que o filho deu. Pelo contrário, ele derrama de amor sobre a vida do filho. A hora que ele percebe que o filho volta, ele vai, em vez de cobrá-lo. E aí faça uma associação conosco. Quantos de nós, ao ver o filho voltando cabisbaixo, remelado, ele devia estar sujo, ele estava mexendo com porcos, né? Ele devia estar fedidinho, ele devia estar sujo. E o pai olha para ele, e o pai simplesmente o abraça, e o beija, move compaixão, uma compaixão no coração do pai enorme. Será que nós faríamos isso? Ou a primeira coisa que sairia do nosso lábio era, eu não te avisei que se saísse da minha casa você ia quebrar a cara? O pai não traz culpa. O pai simplesmente derrama amor. O pai simplesmente o recebe de volta. Querido, uma coisa sobrenatural é o amor de Deus sobre nós. Nós precisamos entender esse amor. E vocês conhecem a parábola, porque quando ele está ensaiando voltar para a casa do pai, o que ele fala? Ele está lá dando alimento para os porcos. A palavra diz que ele está passando fome, ele tenta até comer o alimento do porco. E ele lembra do pai, ele fala assim, na casa do meu pai até os trabalhadores dele comem melhor do que isso. Então eu vou fazer o seguinte, ele traça toda uma estratégia, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou dizer que
que eu sou indigno, vou dizer que eu não mereço nada e vou pedir que ele me receba como um trabalhador e vou assumir a posição de trabalhador. E ele ensaia todo esse discurso. E quando o pai termina de beijá-lo, termina de abraçá-lo, termina de mostrar o amor que tem, ele começa a falar o discurso. Isso está lá em Lucas 15, no versículo 21 e 22. E no versículo 21 diz assim: e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. E olha que coisa interessante, antes que ele continuasse dando a sentença sobre a sua própria vida, o pai começa a falar, e o pai diz assim: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestia, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Querido, o pai sequer deixa dizer que ele não merecia nada. E o pai vira para os servos e diz o seguinte: eu te restituo como filho, você é meu filho, receba de novo uma veste nova. Jesus diz que a gente recebe uma veste nova no sacrifício dele. Deus diz que nós somos sacerdotes, nós recebemos um anel. O anel simbolizava poder, era um anel que tinha o poder. E nós recebemos sandálias novas para pisar em novos caminhos. Isso é o que esse pai fez, ele restaurou a vida daquele filho na presença dele, como Deus nos restaurou na presença dele. Queridos, sabe o que significa o que Deus fez por nós? Pedro escreve isso para nós. Lá em 1 Pedro 2, no versículo 9 e 10, está assim, olha, prestem atenção, que foi a mesma coisa que esse pai fez pelo filho, Deus fez por nós. Está escrito assim: mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram chamados para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a misericórdia. Queridos, quando Deus restaura a minha e a sua vida, Ele põe um anel de sacerdócio em nós. Amém. Nós temos poder, nós somos sacerdotes, assim como esse pai restaura o filho, Deus restaurou as nossas vidas na presença dEle. É isso que Deus faz. Deus nos recebe como filhos. Através do sacrifício de Jesus, nós somos restaurados às condições de filhos. E para você ter ideia de como é o amor de Deus para vocês, por nós, por vocês, Zacarias 2,8 diz assim: pelo seu poder, o Senhor Todo-Poderoso me mandou entregar a seguinte mensagem às nações, que tinham levado embora toda a riqueza do seu povo: quem toca no meu povo, toca na menina dos meus olhos. Nós somos menina dos olhos de Deus. Deus tem um amor muito grande por nós. É nós que precisamos permanecermos neste amor. Nós é que precisamos entender este amor que Deus tem por nós e nos mantermos neste amor, queridos. Amém. Terceira característica: um pai que dá uma festa para quem merece uma punição. Porque aos nossos olhos esse menino merecia uma punição, mas aos olhos de Deus ele merece uma festa quando ele volta. E isso está lá em Lucas 15, no 23 e 24, diz assim: trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Queridos, esse pai faz uma festa quando ele vê o filho. Ele não se preocupa com o que o filho fez. Ele quer mostrar para todo mundo que houve reconciliação entre ele e o filho. Ele quer mostrar para todos aqueles servos, aqueles que ouviram o filho dizer: você está morto, eu não te quero mais. Ele está mostrando para todo mundo: esqueçam tudo isso, ele é meu filho e eu restaurei a condição de filho. E para mostrar isso eu vou dar uma festa, para que não fique dúvida que eu recebi com festa nesse momento.
que eu recebi em honra. E é isso que Deus faz por mim e por você. Vocês sabem que o dia que vocês confessaram Jesus como Senhor e Salvador, houve festa nos céus? Vocês sabem disso? E não sou eu que estou dizendo, é a palavra que diz isso. Lá em Lucas 15, no versículo 7, sabe o que diz a palavra? Jesus está contando uma das parábolas anteriores à parábola do filho pródigo, e ele diz que um pastor tinha 100 ovelhas, e ele perde uma ovelha, e aí ele deixa as 99 no aprisco e sai procurando aquela ovelha perdida, e quando ele acha, ele traz ela de novo para o aprisco, e aí Jesus diz assim, lá no versículo 7, no final dessa parábola, ele diz assim: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quando nós confessamos o Senhor como nosso Salvador, quando nós confessamos o Senhor como Senhor de nossas vidas, quando nós entregamos a nossa vida à soberania de Jesus, sabe o que teve? Festa nos céus. Os céus fizeram uma festa por nós, porque nós estávamos sendo novamente reintegrados na família de Deus. Nós estávamos perdidos e nós novamente fomos trazidos à presença do Senhor. É isso que esse pai fez. Ele fez uma festa, porque ele disse o seguinte: não, aos olhos humanos eu precisaria fazer outra coisa com esse filho, mas eu sou Deus e eu faço festa porque ele voltou, porque ele está de novo na minha casa. Queridos, nós temos que entender isso. Nós temos que entender isso e viver a vida de tal maneira que a gente continue na presença do Senhor, que a gente não saia da presença dele. Uma coisa que me impacta muito é lá a parábola não, quando Jesus conta da mulher adúltera, lá em João 8, quando ele fala da mulher adúltera, ele vira, vocês lembram o finalzinho desse escrito? Quando todo mundo sai de perto da mulher, ninguém atira a pedra, fica só Jesus e a mulher. E eu acho essa cena fantástica, porque Jesus está ali, ele continua escrevendo na areia, diz a palavra, e a mulher sem entender nada, porque todo mundo queria apedrejá-la. E ela vira para Jesus como quem diz: e agora? E aí Jesus vira para ela e fala assim: onde estão os teus acusadores? Ela olha e fala assim: foram todos embora. E aí Jesus fala: então vai embora você também, só que não peques mais. É isso que ele fala. Nós somos restaurados. O que Deus pede para nós é o seguinte: olha, viva na festa, não peque mais, entenda quem sou eu, viva segundo meus princípios e valores, viva segundo aquilo que eu coloquei no teu coração. É isso que Deus pede para nós, é isso que ele fala, é isso que esse pai falou. Queridos, Isaías, e é um versículo que eu gosto muito, que está lá em Isaías 64:4, que ele fala do amor desse Deus, ele fala da grandeza desse Deus pelas nossas vidas. Isaías 64:4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém. Isaías está dizendo: você espera em Deus, fica tranquilo, Ele vai atender os desejos do teu coração, Ele vai estar contigo. Uma está difícil, é por isso mesmo, porque na dificuldade Ele está te sustentando, na dificuldade Ele está te mantendo de pé, na dificuldade Ele está te amparando, e você não vê, porque na dificuldade a gente não consegue ver Deus, mas Ele está te segurando, porque a palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Nós temos que aprender a esperar em Deus, queridos. Nós temos que aprender a esperar no Deus que nos recebe com festa, quando nós mereceríamos muito menos que isso. Esse é o amor de Deus. E tem uma quarta característica, queridos: um pai que compreende os que não o compreendem e não abandona quem dele desiste. Queridos, esse filho desistiu do pai. Esse filho disse para o pai: olha,
não quero mais você. Não me interessa mais estar na tua presença. E o pai não desistiu dele. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus em que nós honramos. É o Deus que nós somos capazes de dizer para ele: Deus, está difícil, do jeito que o Senhor fala, eu não quero a tua presença, não quero esses caminhos. E ele vai dizer: tá bom, faz o que você quer, mas eu vou continuar te esperando. E se você voltar, eu vou te receber em amor. E se você voltar, eu vou restaurar tudo o que um filho tem. Eu vou restaurar as tuas vestes. Eu vou restaurar o teu sacerdócio. E eu vou te mostrar um caminho que você deve andar com as sandálias novas que eu te darei. Esse é o Deus que nos segura, queridos. Um Deus que tem um amor tão grande por nós, que João 3, no versículo 16 e 17, escreve: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Querido, Jesus veio para nos dar a salvação. Ele veio para fazer essa restauração. Ele veio para nos buscar, mesmo estando distante dele. Ele veio para nos buscar, ele veio para nos trazer a presença de Deus, para nos mostrar o caminho, para nos convencer dos nossos caminhos errados. E queridos, quando nós somos convencidos do nosso caminho errado e levantamos as mãos e dizemos: sim, Senhor, o Senhor é meu Senhor, o Senhor é meu Salvador, sabe o que acontece? Deus corre na nossa direção. Amém. Deus nos abraça, Deus nos beija. Eu fico imaginando, vocês já pararam para pensar que o dia que nós fizermos isso, e a palavra diz lá em Apocalipse que o céu fica o tempo todo com os anjos cantando: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Não é isso que diz em Apocalipse? Que os anjos ficam louvando o Senhor 24 horas por dia. Eu fico imaginando, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Deus do seu alto trono fala para os anjos: para, ele se converteu, vamos fazer festa, toquem as trombetas, toquem músicas de alegria, porque ele acabou de se converter, vamos fazer festa pela vida dele. Foi isso que nós lemos que Jesus falou, é isso que acontece no céu. Você já percebeu que o simples fato da gente ter entregado a vida para Jesus, Deus parou os louvores dos céus e fez festa por nós? Porque ele nos ama. Só porque ele nos ama. E porque ele nos ama, ele nos quer ao lado dele. E aí, com esse amor derramado, queridos, ele nos protege, ele nos guarda, ele cuida de nós. Ele é um pai que cuida de nós. Deus compreende todo o tempo que nós passamos. Deus diz: ó, mesmo que você esteja sozinho, eu nunca te abandonarei. Mesmo que você esteja passando por angústias, por necessidades, por sofrimentos, eu estou do teu lado. Eu seguro a tua mão. Eu te conduzo. Salmo 23 diz isso. E quando nós temos a certeza dele do nosso lado, nós temos certeza que essa palavra se cumpre. Porque nós entendemos esse amor. Quando nós entendemos que o simples fato de nós dizermos: sim, Senhor, eu quero minha vida restaurada a Jesus, eu quero minha vida restaurada de novo ao Senhor. Quando nós entendemos que isso faz parar os louvores dos céus, e é criada uma festa só pelo tempo que nós nos convertemos, nós deveríamos entender esse amor. Nós deveríamos entender essa graça. Queridos, não existe momento em que nós tenhamos sido abandonados por Deus. Deus nunca nos abandonou. Somos nós que saímos da presença dele. E muitas vezes eu entendo isso como um guarda-chuva, queridos. Quando está chovendo, se nós estamos embaixo do guarda-chuva, a gente não se molha. Mas a decisão de sair debaixo do guarda-chuva é nossa. Aí nós vamos ficar molhados. É a mesma coisa com Deus. Deus diz que ele nos guarda, ele nos ama, ele nos protege. Se nós estivermos aonde? Na presença dele. Se nós sairmos da presença dele, ele vai ser um Deus mau que vai nos penalizar? Não! É que fora da presença dele, ele não pode agir. E quando nós saímos da presença dele, nós saímos por nossa decisão.
eu decido sair da presença de Deus. E aí a mão dele não pode mais nos guardar, não pode mais nos proteger. Pô, mas por que não pode? Porque Deus tem princípios e tem valores. E ele diz, esteja comigo que eu te guardo. Ele não diz, esteja longe de mim, eu não te guardo. Mas longe de mim, você vai estar afeto às coisas do mundo. Longe de mim, as coisas do mundo vão fazer ilusões, vão trazer concupiscência em você. E você vai ficar iludido com as coisas do mundo. E iludido com as coisas do mundo, longe da minha presença, você cai nas armadilhas. Por isso que fique na minha presença. Fique na minha presença que eu te guardo. Quando uma concupiscência vier com você, quando uma vontade vier sobre você, você estando na minha presença, você vai se lembrar de clamar, de orar, de me buscar. E sabe o que vai acontecer? Eu vou me revelar. E você não vai cair naquela armadilha. Porque é assim que funcionam os princípios e valores, queridos. É assim que funciona. Nós somos tão importantes para Jesus, que quando ele está orando no Getsemane, quando ele está naquela última oração que ele está fazendo antes de ser preso, ele lembra de mim e lembra de você. E ele clama a Deus que nos sustente. Lá em João 17, no versículo de 20 a 23, ele diz assim, não peço somente por eles. Eles, nesse caso, são os discípulos, que ele tinha acabado de orar para que Deus guardasse os discípulos. Um pouquinho antes, no versículo 18 e 19, ele clama pela vida dos discípulos. Queriam enfrentar muitas coisas. Mas no versículo 20 ele diz assim, não peço somente por eles, pelos discípulos, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem dele. Somos nós. Jesus já estava clamando por nós. Ele já estava pedindo a Deus que nos protegesse e nos guardasse. No versículo 21 ele diz assim, e peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, está unido comigo, eu estou unido contigo, que todos os que creem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles, e tu está unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim que o mundo saiba que me enviaste, e que me amas, e os meus seguidores como também me amam. Queridos, nós estamos unidos com Cristo. Lá no Getsemane, ele já via cada um de nós. Ele já clamava por cada um de nós, pedindo que nós fôssemos unidos com Ele, unidos com o Pai, através do amor que Ele estava mostrando. E foi isso que Deus fez nessa parábola, foi isso que Jesus conta nessa parábola. Foi isso que Jesus, nessa parábola do filho pródigo, quando ele faz a analogia com o Pai, ele diz, o Pai é Deus, e o Pai ama de maneira incomensurável. O Pai ama de uma maneira que não existe compreensão para isso. E eu queria que hoje ficasse isso para vocês, queridos. Que vocês entendessem o que é esse amor de Deus. E eu queria terminar perguntando, como está o seu relacionamento com Deus? Você tem entendido esse amor? Ou muitas vezes você não entende esse amor. Um amor que nos guarda, nos levanta e nos sustenta na presença dEle. Um amor que independe do que nós fizemos. Vocês perceberam que o Pai não se preocupou com o que o Filho fez? Não se preocupou com a desonra, não se preocupou com tudo que o Filho fez para ele. Mas quando o Filho voltou, um amor que foi capaz de abraçá-lo, um amor que foi capaz de restaurar o Filho, é isso que Deus faz. Queridos, hoje é dia de reconciliação. Eu não sei a imagem que você tem de Deus. Eu não sei se você imagina um Deus distante, um Deus que muitas vezes exige que a gente fique 3 horas de joelho para conseguir chegar um pouquinho perto dele. E quando eu leio essa parábola, eu não vejo um Deus assim. Eu vejo um Deus que se a gente gritar, Pai, está errado, está doendo, eu fiz errado, eu errei contra ti, eu estou indo na tua direção. Eu vejo um Deus que corre na nossa direção. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o amor de um Deus que nós servimos. Eu quero perguntar para vocês, você tem sentido o abraçar de Deus na sua vida? Você já falou para Ele, Pai, eu errei muito mesmo.
Creio até que eu te desonrei em algumas coisas. Mas hoje eu queria andar na tua direção. Eu queria dar o primeiro passo na tua direção. Porque eu sei que se eu der o primeiro passo na tua direção, o Senhor vem na minha direção. Eu preciso desse amor. Queridos, hoje Deus quer te restaurar como filho, como filha na presença dEle. Ele quer te restaurar. Ele está te dizendo hoje, olha, o que você fez até agora, não importa. Se você der o primeiro passo, a gente deixa tudo para trás. E o meu amor vai te cobrir. O meu amor vai te restaurar. O meu amor vai te curar. É isso que Deus quer fazer aqui. Basta que você queira ser filho e filha. Basta que você queira entender esse amor. Eu queria convidar para que a gente orasse nessa manhã. Podemos orar? Amém.